O semáforo estava demorando uma eternidade para abrir. Cristina tamborilava os dedos no volante do seu velho Fusca, tentando ignorar as reclamações da sogra sobre o trânsito caótico. A música no rádio tocava baixinho quando algo chamou sua atenção na faixa oposta. Seu coração pareceu parar por um segundo. As mãos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A poucos metros dali, no BMW do marido, Sérgio estava com uma mulher bonita, jovem e elegantemente vestida, rindo e se tocando com ela como se fossem um casal apaixonado. O estômago de Cristina revirou, uma onda quente subiu pelo pescoço e ela sentiu o rosto arder. Olhou rapidamente para o espelho retrovisor e viu seu próprio reflexo. Cabelos grisalhos, mal penteados, rosto cansado, roupas sem graça. Voltou o olhar para a cena e permaneceu imóvel, muda, como se o tempo tivesse parado. Ela então respirou fundo e, em silêncio, tomou uma decisão. Não faria escândalo ali. Apenas esperaria. E daria ao casalzinho uma lição que eles jamais imaginariam. Olá! Antes de começarmos esta história incrível, já aproveita para verificar se você está inscrito no canal. Se ainda não está, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E conta aqui nos comentários. De qual cidade e país você está assistindo? Adoramos saber quem está acompanhando nossas histórias. Agora sim, vamos mergulhar nessa narrativa cheia de reviravoltas que vai te deixar grudado na tela até o final. Cristina Almeida dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo com a paciência de quem já havia desistido de lutar contra o caos urbano. Ao seu lado, no banco do passageiro, Dona Mariana, sua sogra, não perdia a oportunidade de criticar cada movimento que a nora fazia ao volante. Meu Deus do céu, Cristina! Você dirige desse jeito e ainda acha que não vai causar um acidente? Reclamou a senhora, segurando-se na alça acima da porta, como se estivesse num parque de diversões radical. Tem que aprender a dirigir direito, menina. Você não está carregando lenha, está carregando gente. Dona Mariana, eu já estou dirigindo com todo o cuidado, respondeu Cristina, mantendo a voz calma apesar da irritação crescente. A senhora sabe como é o trânsito nesta cidade. Ah, e esse carro? Meu filho não podia ter te dado um carro melhor? O Sérgio tem aquela BMW linda na garagem, mas você tem que andar nesse Fusca velho que parece que vai desmontar a qualquer momento, continuou a sogra, balançando a cabeça em desaprovação. Cristina respirou fundo. Aquele Fusca havia sido seu prêmio por vencer uma competição de piano há 10 anos. Era um clássico, tinha história, significado. Mas para Dona Mariana, era apenas mais um motivo para diminuir a nora. Este carro tem valor sentimental para mim, Dona Mariana, disse Cristina, tentando não deixar a mágoa transparecer na voz. Valor sentimental não paga conserto, minha filha, e você, casada com um empresário de sucesso, poderia ter coisa melhor. Mas fazer o quê, né? Pelo menos o Sérgio conseguiu alguma coisa na vida, mesmo com as escolhas que fez, suspirou a sogra, deixando implícita sua eterna desaprovação do casamento do filho. Cristina apertou o volante com mais força. 10 anos. 10 anos desde que havia deixado sua promissora carreira como pianista para se dedicar à família. 10 anos desde que Sérgio pedira que ela abandonasse as turnês, as competições, os palcos. Uma esposa não pode ficar viajando o tempo todo, ele havia dito. E ela, apaixonada e ingênua, concordara. Agora, aos 35 anos, Cristina mal reconhecia a mulher que via no espelho. Os cabelos, que um dia foram negros e brilhantes, agora estavam salpicados de fios grisalhos. O rosto cansado refletia as noites mal dormidas, cuidando do filho Rafa, que sofria de asma crônica desde os 3 anos de idade. As roupas práticas e sem graça haviam substituído os vestidos elegantes que costumava usar para os concertos. Finalmente chegaram à clínica, onde Dona Mariana fazia seus tratamentos diários. A sogra adorava frequentar médicos, fazer exames, receber atenção. Não que estivesse gravemente doente, mas havia transformado os cuidados com a saúde numa rotina que preenchia suas manhãs vazias. Amanhã você me busca mais cedo,
ordenou Dona Mariana ao sair do carro. "E tenta arrumar esse cabelo antes, pelo amor de Deus. Você é a esposa de um homem importante, precisa se cuidar melhor." Cristina apenas acenou e partiu, sentindo o nó familiar na garganta. Dirigiu de volta para casa, pensando em como sua vida havia se transformado numa sucessão de obrigações sem fim. Cuidar do filho doente, agradar o marido ausente, suportar a sogra crítica, manter a casa impecável. Sérgio Almeida era sócio de uma clínica particular de cirurgia plástica, junto com 2 médicos. Ele havia se formado em administração de empresas e, com sua lábia e contatos, conseguira convencer os médicos a aceitá-lo como sócio investidor. O negócio prosperava e Sérgio gostava de se gabar de seu sucesso, especialmente para Cristina, lembrando-a constantemente de que era ele quem sustentava a família. O trânsito estava particularmente pesado naquele dia. Várias ruas haviam sido interditadas para obras, criando um verdadeiro caos no centro da cidade. Cristina estava parada num semáforo há quase 5 minutos, ouvindo uma música suave no rádio, quando algo chamou sua atenção. Na faixa oposta, parado no mesmo semáforo, estava o BMW preto de Sérgio. Ela reconheceria aquele carro em qualquer lugar. Seu coração deu um pulo. Talvez pudesse acenar para ele um momento de conexão inesperada no meio do dia caótico. Mas então ela viu, e desejou não ter visto. Sérgio estava no banco do motorista, mas não estava sozinho. Havia uma mulher no banco do passageiro. Uma mulher linda, bem arrumada, com cabelos loiros perfeitamente alisados e maquiagem impecável. E eles não estavam apenas conversando. Estavam se beijando apaixonadamente, sem nenhum pudor, ali no meio do trânsito. Cristina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Instintivamente, olhou para o espelho retrovisor. Viu seu próprio reflexo, cabelos grisalhos despenteados, rosto pálido sem maquiagem, roupas práticas e sem graça. Tudo nela gritava mãe cansada, enquanto aquela mulher no carro do marido parecia saída de uma revista de moda. Quando voltou o olhar para o BMW, Sérgio também havia virado a cabeça. Seus olhos se encontraram por um breve segundo. Cristina esperava ver medo, culpa, constrangimento. Mas o que viu foi algo muito pior, um brilho de triunfo nos olhos do marido, como se ele quisesse que ela visse, como se aquilo fosse uma vitória. Em seguida, veio a irritação. Sérgio franziu o senho, claramente aborrecido por ter sido flagrado. O semáforo abriu e o BMW arrancou em alta velocidade, desaparecendo no trânsito como se o motorista quisesse fugir de uma cena de crime. Cristina permaneceu parada, mesmo depois que o sinal abriu. Carros buzinaram atrás dela. Ela mal percebia. Suas mãos tremiam no volante e um turbilhão de emoções a atingia em ondas. Choque, dor, raiva, humilhação. 10 anos de casamento. 10 anos em que ela havia sacrificado sua carreira, seus sonhos, sua identidade. E tudo para quê? Para ser traída por um homem que nem sequer tinha a decência de esconder sua infidelidade. Finalmente, Cristina conseguiu fazer o carro se mover. Dirigiu para casa no piloto automático, mal prestando atenção ao caminho. Sua mente estava em outro lugar, revivendo aquela cena vezes sem conta. O beijo apaixonado, a mulher linda, o olhar de triunfo de Sérgio. Quando chegou em casa, encontrou o apartamento vazio. Rafa estava na escola e Sérgio, obviamente, estava ocupado com sua reunião de negócios. Cristina sentou-se no sofá da sala e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. Não soluços dramáticos, mas lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto enquanto ela processava a extensão da traição. Mas junto com a dor, algo mais começou a crescer dentro dela. Uma faísca de raiva, uma determinação que ela não sentia há anos. Sérgio achava que podia fazer o que quisesse, porque era ele quem sustentava a família. Achava que ela era fraca demais para reagir. Ele havia subestimado completamente a mulher com quem se casara. Cristina enxugou as lágrimas e pegou o celular. Havia uma ligação que precisava fazer. Naquela noite, Sérgio chegou em casa como se nada tivesse acontecido.
Entrou assobiando, cumprimentou Cristina com um beijo mecânico na bochecha e foi brincar com Rafa na sala. Parecia o marido perfeito, o pai dedicado. A hipocrisia da cena era tão absurda que Cristina teve que se conter para não rir. Como foi seu dia? Perguntou ele casualmente durante o jantar, como se não tivesse passado a tarde beijando outra mulher em plena luz do dia. Normal, respondeu Cristina, observando-o atentamente. E o seu? Teve aquela reunião importante que você mencionou? Um breve lampejo de algo passou pelos olhos de Sérgio. Alerta? Diversão? Era difícil dizer. Ah, sim. Correu bem. Muito produtiva, disse ele, concentrando-se exageradamente no prato de comida. Depois que Rafa foi para a cama, Cristina decidiu confrontá-lo. Não podia deixar aquilo passar em silêncio, mesmo que ainda não soubesse exatamente que caminho seguiria. Eu te vi hoje, disse ela, tentando manter a voz firme. No semáforo, no centro. Você estava com uma mulher no carro. Sérgio nem sequer teve a decência de parecer culpado. Em vez disso, riu. Riu na cara dela. Você está imaginando coisas, Cristina. Acho que é o estresse de ficar em casa o tempo todo com o Rafa. Talvez você devesse consultar um psiquiatra. Ainda dá tempo de se tratar, disse ele com um sorriso condescendente que fez o sangue de Cristina ferver. Você está brincando comigo? Eu vi vocês se beijando. Como você pode ficar aí e mentir descaradamente na minha cara? A voz dela havia subido de tom, e isso atraiu a atenção de Dona Mariana, que morava no apartamento ao lado, mas tinha cópia das chaves e entrava quando bem entendia. O que está acontecendo aqui? Perguntou a sogra, entrando na cozinha com ar de proprietária. Cristina, você está atormentando meu filho de novo. O pobre homem acaba de chegar do trabalho. Dona Mariana, com todo respeito, isso não é da sua conta, disse Cristina, mas sua voz já começava a tremer de raiva e frustração. Claro que é da minha conta. Meu filho te dá tudo o que você precisa, casa, comida, roupa. Você não trabalha, não ganha dinheiro, vive às custas dele, enumerou a sogra com tom acusatório. Então, não se atreva a levantar a voz para ele. Ouça uma mulher sensata, Cristina, riu Sérgio. Agora vai dormir. Você está com uma aparência horrível. Já pensou em pintar esse cabelo? E olha só essas roupas. Rafa está observando, sabe? Ele vai crescer achando que mulher pode se desleixar desse jeito. Olha a vovó dele, sempre arrumada, com as unhas feitas. A comparação doeu mais do que Cristina queria admitir. Ela realmente havia se desleixado? Ou apenas havia deixado de ter tempo e energia para cuidar de si mesma enquanto cuidava de todos os outros? Chega dessa histeria, disse Dona Mariana categoricamente. Você vai acabar causando uma crise de asma no Rafa com essas brigas. Sua ansiedade e paranoia vão prejudicar esse menino. Chega! Gritou Cristina, finalmente perdendo a compostura. O grito ecoou pelo apartamento, e segundos depois Rafa apareceu na porta da cozinha com os olhos arregalados de medo. Mãe, o que aconteceu? Perguntou o menino com voz trêmula. Cristina sentiu seu coração apertar. Correu para consolar o filho, levando-o de volta para o quarto. Mas o estrago estava feito. Meia hora depois, Rafa teve uma crise grave de asma. Cristina teve que ligar para a ambulância enquanto Sérgio permanecia trancado no quarto, sem se dar ao trabalho de ajudar. Enquanto esperava pelos paramédicos, arrumando as coisas do filho com mãos trêmulas, Cristina se culpava. Deveria ter ficado calada. Não deveria ter confrontado Sérgio na frente de todos. Mas, ao mesmo tempo, uma voz pequena, mas persistente dentro dela, perguntava: por que ela tinha que ser sempre a que cedia, a que se calava, a que engolia suas emoções? A ambulância chegou rapidamente. O paramédico que desceu primeiro era um homem de uns 35 anos, com cabelos escuros e olhos gentis. Ele examinou Rafa com profissionalismo e cuidado, conversando baixinho com o menino para acalmá-lo enquanto aplicava a medicação. Vamos levá-lo para a observação, disse ele para Cristina. O ataque está controlado, mas é melhor garantir que não vai acontecer de novo esta noite. Cristina assentiu, pegando uma bolsa com roupas extras para Rafa. Sérgio não saiu do quarto.
Dona Mariana já havia voltado para seu apartamento. Ela estava sozinha, como sempre. No caminho para o hospital, o motorista da ambulância observou Cristina pelo espelho retrovisor. Ela estava sentada ao lado da maca onde Rafa já dormia, exausta de tanto chorar e tossir. "A senhora está bem?" perguntou o motorista gentilmente. "Parece que também precisa de cuidados." A simples demonstração de empatia foi suficiente para fazer as lágrimas voltarem aos olhos de Cristina. Ela tentou disfarçar, mas não conseguiu. "Estou bem, obrigada", murmurou, enxugando rapidamente os olhos. "Olha, sei que não é da minha conta", disse o motorista, "mas se precisar conversar ou de alguma ajuda, pode me ligar." Ele parou no sinal e passou um pedaço de papel com seu número para trás. "Meu nome é Pedro. A propósito." "Ele faz isso com todo mundo", riu o paramédico. "É um verdadeiro anjo da guarda. Ajuda velhinhas a atravessar a rua, dá a camisa para quem precisa, um cara raro neste mundo." Cristina pegou o papel mecanicamente e o guardou no bolso. Na hora, não deu muita importância. Estava focada em Rafa. Mas aquele gesto de bondade de um completo estranho tocou algo profundo dentro dela. Quando foi a última vez que alguém, especialmente Sérgio, havia demonstrado preocupação genuína com ela? No hospital, Cristina passou a noite toda ao lado da cama do filho. Sérgio não ligou uma única vez. O telefone permaneceu em silêncio, como se ela e Rafa simplesmente não existissem. De manhã, quando recebeu alta para Rafa, Cristina saiu do hospital sentindo-se completamente vazia. Caminhou sem rumo pelas ruas de São Paulo, pensando em sua vida. Será que seria sempre assim? Sérgio continuaria a traí-la, a humilhá-la, a fazê-la sentir-se invisível, tudo porque era ele quem pagava as contas? Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia perigosa, mas também libertadora. E se em vez de confrontá-lo diretamente, ela reunisse provas? E se, em vez de discutir e brigar, ela simplesmente jogasse o jogo dele? Mas melhor. Cristina parou numa praça e sentou-se num banco. Pegou o celular e ligou para seu melhor amigo, Rodrigo Mendes. Eles haviam estudado juntos no conservatório, mas enquanto ela havia desistido da carreira, Rodrigo se tornara um produtor musical bem-sucedido, gerenciando bandas e artistas jovens. "Rô, preciso de um favor", disse ela quando ele atendeu. "Você conhece algum detetive particular? De preferência alguém discreto e que não cobre os olhos da cara." Houve uma pausa do outro lado da linha. Então Rodrigo riu. "Finalmente, achei que você nunca fosse resolver expor esse cafajeste do seu marido", disse ele. "Tenho a pessoa perfeita. Um policial aposentado, amigo da minha mãe. Ele faz trabalhos discretos para amigos de confiança. Posso marcar um encontro para vocês se quiser." "Quero", disse Cristina com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. 2 horas depois, ela estava sentada num café perto da Avenida Paulista, diante de um homem de meia-idade, cabelos grisalhos nas têmporas, ombros largos e olhar penetrante. Paulo Roberto Ferreira, ou seu Paulo como era conhecido, ouviu a história de Cristina em silêncio. "Entendo", disse ele quando ela terminou. "Aqui está o que proponho. Vou coletar informações sobre seu marido, sobre a vida secreta dele, sobre a amante. Depois decidimos o que fazer com tudo isso. Acho que não vai levar mais que algumas semanas." "E quanto vai custar?" perguntou Cristina, preocupada. Ela tinha algum dinheiro guardado de uns trabalhos freelance que fazia pela internet, administrando redes sociais para a agência de Rodrigo. Eram cerca de R$ 3.000 economizados ao longo de 2 anos, mas não era muito. Seu Paulo passou um papel com os valores. Eram módicos, muito abaixo do que ela esperava. "O Rodrigo me contou da sua situação", explicou ele. "Vou fazer como se fosse para um amigo. Considere um desconto especial." Cristina sentiu os olhos marejarem novamente. "Obrigada, muito obrigada mesmo." Ela fez o pagamento inicial de R$ 500, sacando o dinheiro de um caixa eletrônico ali perto, e eles se despediram. Pela primeira vez em semanas, Cristina sentiu algo parecido com esperança. Quando Cristina chegou em casa, Sérgio estava na sala, mexendo no computador. Ele nem levantou os olhos quando ela entrou. "Rafa já está melhor?"
Perguntou ele sem interesse real, os olhos ainda fixos na tela. Está, sem graças a você, respondeu Cristina friamente. Sérgio finalmente olhou para ela com uma expressão entre surpresa e irritação. Cristina nunca falava com ele desse tom. Olha, não comece de novo, avisou ele. Eu estava cansado, tinha que trabalhar cedo hoje. Não podia ficar acordado a noite toda. Cristina não respondeu. Simplesmente foi para o quarto e fechou a porta. Mas em vez de chorar como faria normalmente, ela abriu o computador e começou a pesquisar vagas de emprego. Fazia anos que não atualizava seu currículo. Seu diploma do Conservatório de São Paulo estava guardado numa pasta que ela mal olhava. Passou a tarde toda reformulando seu currículo e enviando para escolas de música, conservatórios, escolas particulares. Qualquer lugar que precisasse de um professor de piano. A resposta veio mais rápido do que esperava. No dia seguinte, ela tinha uma entrevista marcada numa escola de artes para crianças no bairro de Pinheiros. Cristina não contou a Sérgio. Deixou Rafa com Dona Mariana, inventando uma desculpa sobre ir ao médico. E foi para a entrevista tremendo da cabeça aos pés. Fazia tanto tempo que não trabalhava fora de casa. Será que ainda sabia como se comportar numa entrevista? Será que seu conhecimento ainda estava atualizado? A diretora da escola, Olga Fernandes, era uma mulher de uns 50 anos, sorridente e acolhedora. Ela ouviu Cristina tocar uma peça de Chopin e depois uma de Villa-Lobos, e seus olhos brilharam. Você está contratada, disse Olga simplesmente. Nossa professora de piano pediu demissão na semana passada e estamos desesperados. Você precisa passar por exames médicos, claro, mas pode começar daqui a 2 semanas se quiser. Eu posso trazer meu filho comigo às vezes? Perguntou Cristina hesitante. Ele tem asma, fica mais em casa do que na escola regular. Claro, adoramos ter crianças aqui. E quem sabe ele não se interessa por algum instrumento. Sorriu Olga. Cristina saiu da escola de artes flutuando. Ela havia conseguido. Ia trabalhar de novo, ia ter sua própria renda, ia recuperar um pedaço da identidade que havia perdido. Nos dias seguintes, enquanto fazia os exames médicos e preparava a documentação para o emprego, Cristina manteve segredo absoluto. Sérgio percebeu que ela estava saindo mais de casa e ficou desconfiado. Onde você tem ido ultimamente? Perguntou ele com um tom acusatório. Arrumou um caso? É isso? Estou trabalhando, respondeu Cristina calmamente. Arrumei um emprego como professora de música. A expressão no rosto de Sérgio foi impagável. Passou de surpresa para raiva em questão de segundos. Trabalhar? E qual é o sentido disso? Você não vai ganhar nada que faça diferença e o Rafa vai ficar negligenciado. Como você vai conciliar cuidar de uma criança doente com um emprego idiota? Não é idiota, é minha profissão. Acontece que anos de estudo no conservatório não foram perda de tempo, retrucou Cristina, sentindo uma satisfação estranha ao ver o marido sem saber como reagir. Ah, é? Então boa sorte. Vamos ver quanto tempo você aguenta acordar cedo e desperdiçar seu precioso conhecimento, zombou ele. Mas Cristina não se importou. As palavras dele não tinham mais o poder de feri-la. Ele havia perdido esse controle sobre ela, mesmo sem saber. 2 semanas depois de começar na escola de artes, Cristina recebeu a ligação de seu Paulo. Eles se encontraram no mesmo café de antes e o detetive tinha um sorriso satisfeito no rosto. Bem, tenho novidades, começou ele, abrindo uma pasta com fotos e documentos. Sua bela amante se chama Yasmin Oliveira, filha de um empresário rico daqui de São Paulo. Ela se acha uma influenciadora digital, promove restaurantes e clínicas nas redes sociais. Foi assim que conheceu seu marido, fazendo propaganda para a clínica dele. Cristina assentiu, sentindo um aperto no peito, mas forçando-se a manter a compostura. Eles se encontram quase todo dia, continuou seu Paulo. Tem até uma rotina. Quartas-feiras vão para um spa de luxo na Rua Augusta. Sextas-feiras jantam no restaurante Lavanda, o mais caro da cidade. E entre um encontro e outro, hotéis e apartamentos alugados. Entendi, disse Cristina, sua mente já trabalhando. Continue investigando.
Quero saber mais sobre o Sérgio. Parece que esse homem mudou muito ao longo desses anos de casamento. Vou continuar, concordou seu Paulo. Aguarde meu contato. Cristina voltou para casa com a cabeça fervendo de ideias. Um plano estava começando a se formar. Sérgio achava que podia fazer o que quisesse, que podia humilhá-la sem consequências. Ele estava muito enganado. Na quarta-feira seguinte, Cristina colocou seu plano em ação. Ela ligou para o spa de luxo e, fingindo ser uma assistente de Yasmin com sotaque carioca, cancelou o agendamento, alegando uma gravação de última hora. Depois, usando um número descartável que havia comprado num camelô, enviou uma mensagem para Sérgio, fingindo ser da clínica, marcando uma reunião urgente no mesmo horário. Em seguida, ligou novamente para o spa e fez uma reserva para o horário vago, dizendo-se assessora de um vereador importante da cidade. Naquele dia, ela não tinha aulas à tarde. Então se preparou cuidadosamente. Colocou uma peruca loira que havia comprado num camelô do Brás. Maquiou-se pesadamente de um jeito que nunca faria normalmente e vestiu roupas completamente diferentes do seu estilo usual. Nem o próprio Sérgio a reconheceria. Chegou ao spa 1 hora antes do horário marcado e se acomodou numa área de espera estratégica, de onde podia ouvir tudo o que acontecia na recepção. Quando Yasmin chegou, já veio aos berros. Vocês estão loucos? Sou cliente VIP. Liberem minha vaga imediatamente, exigiu ela, batendo o salto no chão de mármore. Senhora, esta semana está completamente lotada. Não podemos incomodar os outros clientes, respondeu a recepcionista com voz melosa, mas firme. Eu disse, expulsem quem estiver aí. Agora, gritou Yasmin. E sabe de uma coisa? Eu vou ligar para meu pai. Ele vai mandar fechar esse lugar. Mas a vaga está ocupada por uma assessora de um vereador importante, sussurrou a recepcionista, claramente constrangida. Não podemos criar um problema político para o spa. E daí? Que diferença faz? Eu vou falar com meu pai e ele vai acabar com vocês, ameaçou Yasmin, e a porta bateu com força. Cristina segurou o riso. Estava funcionando perfeitamente. Meia hora depois, Sérgio chegou correndo ao spa, ofegante e visivelmente irritado. Cristina observava tudo de seu esconderijo estratégico, fingindo ler uma revista. O que está acontecendo aqui? Por que cancelaram o agendamento da Yasmin? Perguntou ele para a recepcionista, tentando manter a voz baixa, mas sem conseguir esconder a raiva. A recepcionista explicou a situação, e Sérgio começou a gritar também sobre incompetência e falta de profissionalismo. Cristina sorriu por trás de sua revista. Quando ela finalmente deixou o spa, depois de receber um desconto generoso, por ser assessora de vereador e pela confusão causada, viu Sérgio e Yasmin voltando para tentar negociar novamente. Mas dessa vez, eles estavam discutindo, alto, na varanda do estabelecimento. Não é minha culpa que seus assistentes incompetentes cancelaram sem avisar, gritava Sérgio. Você não é homem coisa nenhuma. Um homem de verdade teria resolvido isso, retrucava Yasmin, batendo os pés como uma criança mimada. Pessoas pararam para assistir. Um adolescente começou a filmar com o celular. Cristina, de longe e ainda disfarçada, também tirou várias fotos. Material perfeito. No dia seguinte, o vídeo da briga de Sérgio e Yasmin começou a circular nas redes sociais de São Paulo. Chegou até no grupo de WhatsApp dos pais da escola de Rafa. As mães começaram a mandar mensagens para Cristina, fingindo preocupação, mas claramente cheias de fofoca. Cristina respondeu educadamente que sim. O homem no vídeo parecia com o marido dela, mas não deu mais detalhes. Deixou-as curiosas. E deixou Sérgio queimando de raiva quando chegou em casa e viu que estava sendo comentado pela cidade inteira. O trabalho na escola de artes estava sendo uma revelação para Cristina. Ela havia esquecido o quanto amava ensinar, o quanto a música a completava. As crianças a adoravam, e ela sentia que finalmente estava fazendo algo que importava, algo que era só dela. Rafa também estava adorando. O menino, que sempre fora tímido e retraído por causa da doença, estava florescendo. Os professores de outras disciplinas começaram a convidá-lo para participar de suas aulas também.
Até ofereceram uma vaga para ele na orquestrina da escola, tocando bateria. "Mãe, eu posso?" perguntou Rafa com os olhos brilhando. "Claro que pode, meu amor", respondeu Cristina, abraçando o filho com força. Era tão bom vê-lo feliz. Em casa, porém, a tensão era palpável. Sérgio estava furioso com o vídeo que havia vazado e descontava tudo em Cristina. Dona Mariana, por outro lado, estava estranhamente mais silenciosa. Ela havia começado a notar mudanças na nora. Cristina estava mais confiante, mais bem arrumada, com um brilho nos olhos que não existia antes. A sogra observava tudo com atenção, mas guardava seus pensamentos para si mesma. De vez em quando, Cristina pegava Dona Mariana, olhando para ela com uma expressão que não conseguia decifrar. Na sexta-feira seguinte, Cristina preparou a próxima fase de seu plano. Seu Paulo havia conseguido mais informações. Sérgio e Yasmin tinham um encontro especial naquela noite no restaurante Lavanda. Era o aniversário de namoro deles, completando 6 meses de caso. Através de Rodrigo, Cristina conseguiu o contato de Sofia, uma estudante de teatro que trabalhava meio período como garçonete no Lavanda. A garota topou participar do plano em troca de R$ 500. Ela era atriz, afinal, e adorou a ideia de participar daquela peça de vingança, como ela mesma chamou. Cristina chegou ao restaurante 1 hora antes, disfarçada novamente com a peruca loira e maquiagem pesada. Vestia um vestido vermelho decotado que havia pedido emprestado de uma amiga da escola de artes. Sentou-se numa mesa estratégica, atrás de uma coluna, de onde podia ouvir tudo, mas não ser vista. Quando Sérgio e Yasmin chegaram, ela os observou com uma mistura de raiva e satisfação. O marido estava todo galanteador, tratando a amante como uma princesa. Pediu champanhe caro, pratos sofisticados. Claramente estava tentando impressioná-la depois do fiasco do spa. Cristina esperou pacientemente. O jantar correu bem até chegarem à sobremesa. Sérgio havia encomendado um bolo especial e uma surpresa, um colar caríssimo para presentear Yasmin. Foi quando Sofia entrou em ação. Ela acidentalmente tropeçou e jogou uma bandeja com um molho de frutas vermelhas bem em cima do vestido branco caríssimo de Yasmin. "Ai, sua desastrada!" gritou Yasmin, pulando da cadeira. "Esse vestido custou R$ 5.000. Desculpa, Sofia fingiu pânico. "Vou limpar, deixa eu limpar." E então, acidentalmente, jogou vinho branco por cima do molho vermelho, piorando tudo. "Você está louca?" berrou Yasmin, atraindo a atenção de todo o restaurante. O gerente veio correndo, arrastou Yasmin para o banheiro para tentar limpar o vestido. Sérgio ia junto, mas no meio da confusão, Sofia passou perto de Cristina e discretamente pegou o celular de Sérgio, que ele havia deixado na mesa. Sérgio sempre deixava o telefone desbloqueado quando estava em ambientes que considerava seguros, uma falha de segurança que Cristina conhecia bem. Cristina trabalhou rápido. Ela abriu o WhatsApp, encontrou o contato de Ida Monteiro, uma das sócias da clínica e esposa do médico principal, e escreveu: "Preciso de um conselho urgente sobre os sócios. Estarei no restaurante Lavanda em 15 minutos. Mesa perto da coluna. Reserva em meu nome." Enviou, esperou a confirmação de leitura, apagou a conversa e devolveu o celular para Sofia, que o colocou de volta na mesa antes que Sérgio e Yasmin voltassem. Quando eles retornaram, Yasmin estava usando um avental de chefe branco por cima da calcinha, já que o vestido estava arruinado. Ela parecia ridícula e estava histérica. O rímel escorria pelo rosto, o batom estava borrado. Mesmo o colar caro que Sérgio lhe deu não a acalmou. "Demite aquela garçonete imediatamente", exigiu Yasmin. "Ela já foi demitida", mentiu o gerente, tentando acalmar a situação. E então Ida Monteiro entrou no restaurante. Uma mulher elegante de uns 50 anos, cabelos curtos perfeitamente cortados, terno de executiva impecável. Ela parou diante da mesa de Sérgio e Yasmin e observou a cena com uma expressão entre surpresa e desdém. "Foi por isso que você me chamou aqui?" perguntou Aida com a voz gélida.
Decidiu adicionar sedução de funcionários de cozinha ao seu currículo? Como assim? Eu não te chamei, disse Sérgio confuso. Yasmin, sem entender nada, atacou. Quem é você, velha bruaca? Por que está se metendo? Ida olhou para Yasmin como quem olha para um inseto. Velha bruaca? Querida, eu sou dona de 40% da clínica onde esse homem trabalha. E, pelo visto, descobri para onde está indo nosso dinheiro de entretenimento corporativo. Sérgio empalideceu. Ida, espera, não é o que parece. Aprenda a controlar suas mulheres, Sérgio, disse Ida com frieza. E saiba que teremos uma reunião de sócios na próxima semana. Seu comportamento será um dos itens da pauta. Cristina não ficou para ver o final. Pagou sua conta com o generoso desconto que havia recebido por causa da confusão e saiu do restaurante com um sorriso no rosto. Vingança nunca tinha sido tão doce. Nas semanas seguintes, a vida de Sérgio começou a desmoronar. A reunião com os sócios não foi nada bem. Ida e seu marido, doutor Márcio Monteiro, o cirurgião plástico principal da clínica, começaram a fazer perguntas incômodas sobre gastos, sobre o uso dos recursos da empresa, sobre a ética profissional de Sérgio. Mas isso era apenas o começo. Seu Paulo havia descoberto algo muito mais grave. Sérgio estava desviando medicamentos caros da clínica e substituindo-os por versões genéricas baratas, vendendo os originais através de uma rede de revenda ilegal, junto com um amigo farmacêutico chamado Vitor. Havia toda uma operação montada, e alguns médicos da clínica estavam sendo chantageados para participar do esquema. Isso é sério, Cristina, disse seu Paulo gravemente quando se encontraram. Seu marido pode ir para a cadeia. Vou ter que levar essas informações para a polícia se você não fizer isso logo. Eu sei, respondeu Cristina, mas me dê mais uns dias. Preciso me proteger primeiro. Preciso garantir a segurança do Rafa. Ela estava começando a ficar assustada. Sérgio claramente suspeitava que alguém estava sabotando sua vida. Ele colocou biometria no celular, passou a ficar mais tempo em casa, começou a falar sobre contratar segurança. Cristina precisava agir rápido. O próximo alvo foi a reputação acadêmica de Sérgio. Seu Paulo descobriu que ele estava programado para fazer uma apresentação numa grande conferência de administração em saúde dali a 3 semanas. O problema? O trabalho era completamente plagiado. Sérgio havia comprado de estudantes universitários e simplesmente copiado pesquisas de outras pessoas. Cristina, usando suas habilidades com computadores que havia desenvolvido, trabalhando para a agência de Rodrigo, preparou um dossiê completo, mostrando todas as fontes originais do suposto trabalho inovador de Sérgio. Enviou anonimamente para os organizadores da conferência através de um e-mail descartável, usando a rede de internet da Escola de Artes. No dia da apresentação, Cristina assistiu tudo pela transmissão online. Sérgio subiu ao palco todo orgulhoso e começou a ler seu trabalho, tropeçando nas palavras porque claramente não entendia metade do que estava escrito ali. Então, um dos organizadores subiu ao palco e interrompeu a apresentação. Recebemos uma denúncia de que este trabalho é plágio, anunciou ele, causando um murmúrio chocado no auditório. Vamos projetar as evidências agora. A tela atrás de Sérgio mostrou uma apresentação detalhada com as fontes originais lado a lado com o trabalho dele. Era inegável. Sérgio havia roubado cada palavra. Acho melhor o senhor se retirar, disse o organizador friamente. Investigaremos se há mais irregularidades acadêmicas em seu histórico. Sérgio saiu do palco completamente humilhado, mas não foi embora. Ficou tentando descobrir quem havia enviado a denúncia. Quando conseguiu rastrear que o e-mail tinha conexão com a rede da Escola de Artes, ele explodiu de raiva. Naquela noite, ele chegou em casa como um furacão. Sua desgraçada, gritou ele, invadindo a cozinha onde Cristina preparava o jantar. Você acha que é muito esperta? Você é uma idiota completa, deixou sua marca em tudo, e por quê? Eu te sustentei, te dei tudo e você destruiu tudo. Eu não destruí nada, respondeu Cristina calmamente, embora seu coração estivesse disparado.
Você destruiu tudo sozinho quando decidiu que podia passear com sua Yasmin sem consequências. Idiota! Você vai perder seu filho, ameaçou Sérgio. Vou provar que você é uma mãe incompetente e vou tirar o Rafa de você. Nesse momento, Rafa apareceu na porta da cozinha. O menino havia crescido nos últimos meses. Estava mais forte, mais confiante. Pai, você é mau, disse ele com voz firme. Eu não quero morar com você. Mãe, vamos embora daqui. Sérgio ficou atônito. E para onde vocês vão? Eu ainda não terminei aqui. Mas Cristina já estava pegando as malas que havia preparado de antemão, escondidas no armário do quarto de Rafa. Ela e Rafa saíram do apartamento e foram direto para o apartamento de Dona Mariana, no prédio ao lado. Para surpresa de Cristina, a sogra as recebeu de braços abertos. Nas últimas semanas, Dona Mariana havia observado as mudanças na nora com crescente admiração. Havia percebido a transformação de Cristina de mulher apagada para profissional confiante e havia começado a suspeitar que o filho não era o homem que ela pensava que fosse. Entrem, entrem, disse Dona Mariana. Tenho espaço de sobra aqui, e antes que você pergunte, sim, eu sei de que lado devo ficar nessa história. Mas, Dona Mariana, ele é seu filho, começou Cristina, e você é a mãe do meu neto. E mais importante, você é uma mulher digna, que está lutando pela própria vida. Eu já passei por isso, disse a sogra com os olhos marejados. Meu ex-marido, pai do Sérgio, também me traiu. Também me fez sentir pequena, e eu não tive coragem de fazer o que você está fazendo. Então agora vou te apoiar. Vou registrar você aqui no apartamento e vou garantir que vocês tenham um lar. Cristina abraçou a sogra chorando. Pela primeira vez em anos, ela não estava sozinha. A partir daquele dia, tudo se acelerou. Cristina, com a ajuda de seu Paulo, reuniu todas as provas do esquema de medicamentos. Seu Paulo, usando seus contatos da época de polícia, conseguiu que a investigação fosse feita por um delegado de confiança. Uma enfermeira que havia sido demitida por Sérgio depois de se recusar a participar do esquema, concordou em testemunhar. Ela tinha gravações de conversas comprometedoras. Estava com medo de Sérgio há meses, mas agora, sabendo que havia uma investigação oficial, encontrou coragem. Seu Paulo também entregou cópias das evidências para Ida Monteiro e para o outro sócio da clínica. Eles ficaram chocados, mas gratos pela informação, e imediatamente abriram uma investigação interna, além de colaborar com a polícia. Enquanto isso, Cristina oficializou o pedido de divórcio. Ela não queria apenas se separar. Queria a guarda de Rafa e metade de todos os bens. Sérgio, é claro, reagiu contratando o advogado mais caro de São Paulo e entrando com um contraprocesso alegando que Cristina era uma mãe negligente. O julgamento da guarda foi marcado para 3 meses depois. Nesse meio tempo, algo inesperado aconteceu. Cristina havia se aproximado de Pedro, o motorista da ambulância. Eles se encontravam às vezes na escola de artes, porque o filho dele, Nicolás, também estudava lá. Nicolás tinha um talento incrível para cantar, e a professora de canto estava maravilhada com o menino. Pedro era viúvo. Sua esposa havia perdido a vida 3 anos antes num acidente de carro. Ele criava o filho sozinho e trabalhava 2 turnos para conseguir pagar as aulas de música do menino. Era um homem bom, gentil, completamente diferente de Sérgio. Eles conversavam sobre música, sobre filhos, sobre a vida. Cristina se pegou pensando nele nos momentos mais estranhos. E Pedro claramente sentia o mesmo. Você é uma mulher incrível, disse ele um dia quando estavam tomando café depois das aulas. Mesmo passando por tudo isso, você continua sorrindo, cuidando do seu filho, seguindo em frente. Eu admiro muito isso. Cristina sentiu o rosto esquentar. Você também é especial, Pedro. O Nicolás é um menino maravilhoso, porque tem você como pai. Eles estavam começando a desenvolver sentimentos um pelo outro, e Cristina estava confusa. Era cedo demais. Ela ainda estava casada, mesmo que apenas no papel, mas ao mesmo tempo sentia que merecia ser feliz. Sérgio, como sempre, descobriu. Ele havia contratado alguém para seguir Cristina e descobriu sobre Pedro.
E então, tramou algo terrível. Uma noite, houve uma chamada suspeita para a ambulância onde Pedro trabalhava. Uma mulher numa casa afastada na zona sul, alegando uma emergência médica grave. Pedro foi com o paramédico. Quando chegaram, a mulher estava claramente fingindo, mas no meio da confusão, Pedro foi acusado de roubar uma caixa de joias da casa. Havia até provas em vídeo, obviamente editadas, mostrando Pedro supostamente pegando a caixa. E encontraram a tal caixa escondida embaixo do banco da ambulância dele. Pedro foi detido para esclarecimentos. Cristina ficou desesperada quando soube. Ela sabia que era uma armação de Sérgio e Yasmin. Tinha que ser. Mas como provar? Seu Paulo entrou em ação imediatamente. Ele conversou com o investigador responsável pelo caso, alguém que ele conhecia dos tempos de corporação. Apresentou evidências de que havia uma tentativa coordenada de prejudicar Pedro, mostrando a conexão com o processo de divórcio de Cristina. "Olha, vou ser franco com você", disse seu Paulo para Cristina quando se encontraram. "O Pedro vai ficar detido por uns 3, 4 dias até que a perícia analise o vídeo e prove que foi editado. Eu já identifiquei o profissional que fez o trabalho, um conhecido de Vitor, o farmacêutico amigo do seu marido. Mas enquanto o Pedro estiver preso, paradoxalmente ele está mais seguro. Se soltarem ele agora, esses dois podem tentar algo pior." Cristina não gostou, mas entendeu a lógica. Ela visitou Pedro na delegacia e ele segurou suas mãos com força. "Eu sei que você não fez nada", disse ela com lágrimas nos olhos. "Vamos resolver isso, prometo." "Eu sei que vamos", sorriu Pedro. "E quando eu sair daqui, quero te levar para jantar de verdade, num lugar bonito. Só nós dois." Cristina sorriu através das lágrimas. "Vai ser um prazer." 4 dias depois, Pedro foi liberado. A perícia comprovou que o vídeo era falso e a mulher da casa confessou que havia sido paga por Yasmin para fazer a armação. Yasmin e um comparsa foram indiciados por denunciação caluniosa e falsificação de provas. O dia do julgamento da guarda de Rafa finalmente chegou, 3 meses depois do pedido de divórcio. Cristina estava nervosa, mas preparada. Ela tinha cartas na manga que Sérgio nem imaginava. O advogado dele apresentou um caso pintando Cristina como uma mãe irresponsável que havia abandonado o lar, que estava negligenciando o tratamento do filho, que não tinha residência fixa nem renda estável. Então foi a vez de Cristina apresentar sua defesa, e ela não veio sozinha. Primeiro, a diretora Olga Fernandes testemunhou sobre como Cristina era uma professora excepcional e como Rafa havia melhorado significativamente desde que começou a frequentar a escola de artes. Apresentaram relatórios médicos mostrando que o menino não tinha tido uma crise grave de asma em 4 meses. Depois, Dona Mariana subiu ao banco de testemunhas. Sérgio ficou pálido. Ele não esperava que a própria mãe testemunhasse contra ele. "Meu filho está sendo investigado por atividades criminosas graves", disse Dona Mariana firmemente. "Ele não deve ter a guarda dessa criança de jeito nenhum. A Cristina é uma mãe maravilhosa que sacrificou sua carreira para cuidar do meu neto. Já registrei ela em meu apartamento e vou deixar metade do imóvel para ela em testamento. Elas têm um lar seguro e estável." Pais de alunos da escola de artes também vieram testemunhar a favor de Cristina. Foi um desfile de pessoas elogiando seu caráter, sua dedicação, sua transformação positiva nos últimos meses. E então veio o golpe final. Ida Monteiro entrou no tribunal acompanhada da enfermeira que Sérgio havia demitido e de um representante da polícia. "Meritíssimo", disse Ida ao juiz. "Gostaria de informar que o senhor Sérgio Almeida está sendo formalmente investigado pela Polícia Civil por desvio de medicamentos controlados e formação de organização criminosa. Temos provas substanciais de que ele vinha desviando produtos da clínica e revendendo ilegalmente. Esta enfermeira aqui tem gravações que comprovam tudo e já há um inquérito policial aberto." Sérgio se levantou, gritando que aquilo era mentira, que era uma armação. Mas o juiz pediu ordem na sala e ameaçou removê-lo do recinto.
Acho que já ouvi o suficiente, disse o magistrado após algumas horas de depoimentos. A guarda de Rafa Almeida fica com a mãe, Cristina Almeida. O Sr. Sérgio Almeida terá direito a visitas supervisionadas a serem reavaliadas conforme o desenrolar das investigações criminais. Além disso, determino a divisão igualitária de todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo contas bancárias, imóveis e veículos. Está encerrada esta sessão. Sérgio não foi preso imediatamente naquele dia, mas havia um mandado de busca e apreensão aguardando execução. 3 dias depois, ele foi detido quando a polícia encontrou documentos comprometedores em seu escritório na clínica. Cristina observou de longe quando soube da prisão. Não sentia prazer em ver o pai de seu filho sendo levado para a cadeia, mas sabia que era justiça sendo feita. Yasmin também foi indiciada como cúmplice tanto no esquema de medicamentos quanto na armação contra Pedro. Do lado de fora do fórum, no dia do julgamento da guarda, ela foi abraçada por Rafa, que havia esperado com Dona Mariana. "Estamos livres, mãe?" perguntou o menino. "Estamos livres, meu amor", respondeu ela, abraçando o filho com força. Pedro também estava lá. Ele havia sido liberado de todas as acusações e estava processando Yasmin e os envolvidos na armação por danos morais. "E aquele jantar?" perguntou Pedro sorrindo. "Acho que agora é a hora perfeita", sorriu Cristina de volta. 6 meses depois do julgamento, a vida de Cristina havia mudado completamente. O processo criminal de Sérgio ainda estava em andamento, como era típico no Brasil, mas as evidências eram tão sólidas que a condenação era praticamente certa. Os advogados estimavam uma pena entre 4 e 6 anos de prisão. Cristina se tornou professora titular da Escola de Artes e começou a dar aulas particulares nos fins de semana, aumentando consideravelmente sua renda. Com sua parte dos bens do divórcio e o dinheiro que ganhava, conseguiu comprar metade do apartamento de Dona Mariana, formalizando a sociedade entre sogra e nora. Rafa floresceu completamente. Suas crises de asma tornaram-se raras e os médicos atribuíram a melhora não apenas ao tratamento adequado, mas também ao ambiente emocionalmente mais saudável. Ele estava adorando tocar bateria na orquestrina da escola e havia feito vários amigos. Pedro e Cristina começaram a namorar oficialmente. Era um relacionamento tranquilo, baseado em respeito mútuo e compreensão. Nada de pressa, nada de pressão. Apenas 2 adultos que haviam sofrido e agora aprendiam a ser felizes novamente. Nicolás e Rafa se tornaram melhores amigos e as 2 famílias começaram a se fundir naturalmente. Numa tarde ensolarada de sábado, Cristina estava sentada na plateia de um pequeno teatro, onde Rafa e Nicolás iriam se apresentar pela primeira vez com a orquestrina da escola, num concerto aberto ao público. Pedro estava ao seu lado, segurando sua mão. Dona Mariana estava do outro lado, com um sorriso orgulhoso no rosto. Rodrigo também havia vindo, junto com outros amigos e professores da escola. Quando as cortinas se abriram e ela viu seu filho no palco, radiante e confiante, tocando bateria com todo o entusiasmo, Cristina sentiu lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Ela havia perdido anos da sua vida se sacrificando por um casamento que não valia a pena. Mas agora, finalmente, ela havia encontrado não apenas seu caminho, mas a si mesma. Percebia que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa, e que a verdadeira vingança não é destruir quem nos machucou, mas construir uma vida tão plena que o passado perde completamente a importância. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nessa jornada da Cristina. Foi a coragem dela em recomeçar? A vingança criativa? A transformação de Dona Mariana? Ou a força para proteger o filho? Queremos saber sua opinião. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.